Olá, queridos! Salve, salve! Que a graça e a paz de Cristo esteja aí, reinando nos vossos corações. Estaremos meditando hoje em um texto assim, em uma carta, melhor dizendo, não deixa de ser um texto, mas uma carta assim, bastante instrutiva, bastante orientadora. Quando Paulo escrevendo ali aos irmãos da igreja de Éfeso, ele chama a atenção de algum grupo de pessoas, depois ele pede realmente para que eles sempre busquem a força em Deus acima de tudo. E a gente vai aprender um pouco hoje acerca desses textos. Mas antes, eu gostaria de pedir você aí para continuar fazendo parte desse trabalho, ou se você ainda não é um inscrito, se inscreva, compartilhe. Existem mais de 10 mil pessoas agora no YouTube conectado, aí você pode estar compartilhando, porque tenho certeza que a maneira ou a forma como você vai compartilhar vai também estar ajudando muitas pessoas, está levando essa mensagem para que eles possam se sentir regozijados, alegres, felizes e abençoados por Deus. Porque sabemos que de nós mesmos não temos poder algum, mas do Senhor sim vem a nossa força. E não esqueça de deixar aí o seu like, ok? Vamos para o texto. Apenas um versículo em Efésios, capítulo 6, versículos 10. Versículo 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Queridos, logo no início do capítulo 10, como eu estava falando na introdução, o apóstolo Paulo escreve realmente esta carta à igreja de Éfeso, aos irmãos da igreja de Éfeso, aos Efésios, e ele dá uma série de instruções. Ele começa dando instruções primeiro para os filhos, para que os filhos tenham realmente sabedoria para obedecer aos seus pais. Porque quando os filhos obedecem aos pais, isso é agradável ao Senhor. E a gente aprende muito com isso. Porque se a gente aprende a agradar aos nossos pais aqui na Terra, que ainda tem seu pai, automaticamente você vai aprender a agradar a Deus, a quem você não viu, mas você sabe que ele existe. Da mesma forma, Paulo também instrui aos pais para não provocar a ira aos vossos filhos. Porque quando os pais provocam a ira nos seus filhos, a gente sabe que também isso não é realmente agradável ao Senhor. Porque qual é realmente o homem que gostaria de ver Deus provocando ira nos seus corações, provocando algum tipo de raiva que viesse fazer com que você ficasse fora do seu estado normal? Então, Paulo, quando escreve essa carta, ele chama a atenção, tanto para os filhos quanto para os pais, para que eles aprendam-se uns com os outros, a viverem realmente assim, unidos, a viverem realmente amando e perdoando uns aos outros, porque isso realmente é agradável ao Senhor. Ele também chama a atenção e instrui aos servos, aqueles que trabalham aí, exercem uma função aí para os seus senhores, para os seus patrões, que eles realmente trabalhem realmente com boa vontade, não só na presença do patrão, mas fora também. Ou seja, ele fala não para agradar apenas por vista, como se fosse realmente agradar ao Senhor, como se você estivesse prestando um serviço a Deus. Então, que você possa fazer realmente bem feito, de boa vontade, porque você receberá benevolências por isso. E também chama a atenção, Paulo também instrui aos seus senhores, aos patrões, né? Para que não castiguem os seus empregados, ou seja, não explorem os seus empregados, tratem-os como realmente eles estivessem no lugar dos seus empregados, como se Deus realmente está ali no controle de tudo e que não despreza, não menospreza ninguém. Ele é Senhor tanto do servo quanto do patrão. E isso realmente é interessante. E após essas orientações, aí agora ele chama a atenção. Fora isso aí, meus queridos, vocês só precisam agora buscar a força em Deus. Aí ele começa, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, onde é que devemos encontrar tanta força para aturar, para aguentar, para ter paciência com os filhos e os vossos filhos também ter paciência com os vossos pais? Basta buscar a força no Senhor e também na força do seu poder. Ou seja, como deve fazer isso? Sempre através da palavra, através da comunhão, da oração, enfim,
mais especificamente na palavra, porque ele diz revestivos de toda a armadura de Deus. Quando um soldado vai para a guerra, ele não vai desarmado, ele não vai despreparado, porque ele sabe que ele vai enfrentar dificuldades, lutas contra os inimigos. E a Bíblia diz que nós temos inimigos que não são realmente inimigos visíveis, são inimigos invisíveis. E que a nossa luta é muito pior do que os soldados quando vão para a guerra. Que eles vão totalmente armados com armaduras completas. Capacete, espada, escudo, que eram os instrumentos usados na época. Peitoral, enfim. Toda a tua armadura. E eles iam realmente para a guerra para lutar contra pessoas que eles estavam vendo. É por isso que Paulo chama a atenção. Queridos, fortifique-se em Deus, busque a força no Senhor. Talvez você não tenha tido forças para levantar, para lutar. Você olha para um lado, olha para outro e vê realmente, parece que as coisas estão desmoronando. Você parece que está se sentindo como se estivesse no final do poço. Erga a cabeça. Deus está dizendo, busque a força em mim. Revesti-vos de toda a palavra de Deus, para que você possa estar firmes, porque as ciladas do inimigo, ela é constante, e ela não vai parar enquanto realmente Deus não tirar a sua igreja, o seu povo aqui dessa terra. Enquanto realmente você estiver vida, fôlego de vida nessa terra, as lutas virão, as tempestades virão, mas saiba de uma coisa, a vitória também virá, porque Deus realmente não tem prazer na queda de ninguém, mas ele tem prazer em levantar alguém. Por isso, Paulo escrevendo essa carta, essa belíssima carta, ele diz, por isso tomai toda a armadura de Deus e possais estar firmes contra as astutas ciladas, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século. Ou seja, o que é potestade? São aqueles que estão na qualidade de poder, os potestades, né? Os príncipes das trevas desse século que vivem aí nas hostes espirituais que você não consegue enxergar, mas está a todo instante querendo destruir a sua vida, querendo lançar setas malignas contra a sua vida, querendo realmente levantar falso contra a sua vida, querendo realmente fazer com que você perca o seu emprego, com que você perca tudo aquilo que você tem, ou seja, colocando invejas nos corações das pessoas para que elas realmente não vejam você feliz. Enfim, são obras malignas. Mas Deus está pronto para te dar vitória. Quando nós nos coloquemos diante ou ante a sua presença, buscando a força nele, porque só ele pode também nos fortalecer a cada dia. Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida a cada dia poderosamente. E tenho certeza que Deus, ele é contigo. Não importa as lutas e circunstâncias. Assim como os apóstolos do antepassado enfrentaram lutas e dificuldades, nós também haveremos de enfrentar. Suportaremos, ainda que tivemos que passar pela fornalha, mas sairemos de lá ilesos, ilesos e cada vez mais forte. Porque quando a luta vem, quando a prova vem, quando Deus te dá vitória para vencer, você sai de lá muito mais forte, muito mais preparado. Porque a faculdade do crente é isso aí. São as lutas e dificuldades, mas você ergue a bandeira da vitória, porque Deus é contigo. Que Deus abençoe poderosamente, no nome de Jesus.